Oi pessoal, então aí ó, hoje a gente vai ver uma coisa bem legal, que é a seguinte, nós vamos ver como que eu consigo trazer informações de um registro e de aqueles que estejam relacionados àquele registro. Tem uma coisa, né, que ela é chamada, são os relacionamentos do tipo many to one, one to many, many to many, one to one. Ele tem até um outro ali. Mas então esses aqui são alguns tipos de relacionamentos que nós temos. Então, ó, many to one to many, one to one, que é o relacionamento entre entidades, beleza? Ou seja, uma entidade pode estar relacionada a vários outros registros ou até uma multiplicidade de muitos para muitos, ok? Então, no nosso caso aqui, onde que isso aqui vai entrar, pessoal? O primeiro caso que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na Package Entity. Aqui, se nós formos observar, eu tenho o campo Owner ID, que é quem é o dono daquele pacote. Ou seja, quem é o usuário que é dono do meu pacote. Então a gente for dar uma olhada aqui, ó. Esse primeiro pacote aqui, ó, o Owner ID dele é o de ID 1. Então a gente for olhar aqui, ó, o ID, o usuário de ID 1, então esse carinha, ó, o admin, é dono desse pacote. Ok? Então, ó, o admin é dono do pacote 1 e do pacote 3, enquanto que o usuário 2 é dono do pacote 2 apenas. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Em vez de pegar esse campo aqui, eu vou carregar. Na hora que eu carregar o pacote, eu vou trazer já o usuário. Como que isso aqui funciona, pessoal? Então, em vez de eu carregar o ID, eu vou carregar a minha User Entity. Então, eu vou carregar o usuário. Beleza? Então, nós não vamos mais carregar o ID, mas sim automaticamente o usuário. E daí que vem aquela anotação, aqueles nomezinhos que eu passei para vocês, são as nossas anotações. Então aqui a gente vai ter um relacionamento many to one, ou seja, um pacote está relacionado a um usuário. Uma dica, pessoal, aqui o one significa que esse registro aqui é único. Beleza? Se aqui terminasse com many, isso aqui seria uma lista. Então sempre tome esse cuidado aí. Então aqui nós vamos estar falando então que um pacote está relacionado a um usuário, beleza? E no sentido inverso, um usuário vai estar relacionado a vários pacotes, ok? Então na hora que eu carregar o pacote, ele já vai trazer para mim o seu usuário que é dono daquele pacote. Esse join column, pessoal, ele vai estar falando qual é o campo que referencia para trazer a minha entidade user entity. Ou seja, na hora que eu for lá, busquei o package, meu pacote, ele vai trazer automaticamente o usuário. Ele vai trazer o usuário baseado no valor desse campo aqui, ó, do Owner ID, da coluna. Ok? Então aqui eu vou também substituir, pessoal, vou remover aqui esses get sets, que era dos campos, vou colocar aqui, ó, get user, set user. Então, mudei o getSet e aqui no construtor, mesmo esqueminha. Vou vir aqui e substituir. User Entity, User. Beleza? Então, aqui já alterei. Então, vamos lá para o nosso teste unitário para a gente ver isso funcionando. Então, cadê Package? Aqui. Então, na hora que eu rodar esse teste unitário, nós vamos observar que ele vai trazer o pacote e a referência para o nosso usuário. Ó, então ele trouxe aqui, ó, sensor, blá blá blá, e trouxe automaticamente já o usuário que é dono, sabe, daquele pacote. Ó, então o usuário admin é dono desse primeiro pacote, o usuário user é dono desse segundo pacote e o usuário admin é dono desse terceiro pacote. Beleza? Então a gente for dar uma olhada aqui, se eu colocar um breakpoint para a gente ver o que ele está trazendo.
Então ele vai estar trazendo aqui para nós. Vamos. Então, ó, ele trouxe aqui para mim, ó, cada um dos nossos pacotes. Se a gente for dar uma olhada, ó, tem o campo aqui user. Ó, já está aqui o usuário que é dono daquele pacote. Então, o que isso é interessante, pessoal? Isso é interessante porque dessa forma nós estamos já automaticamente evitando de fazer uma consulta que às vezes seria na mão. Ok? Então é interessante nesse sentido. Vamos fazer agora um relacionamento aqui que é bem interessante, mas ele é um pouquinho mais complexo, vamos falar assim. Então, pessoal, aqui, ó, na nossa user entity, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora trazer Pessoal, como funciona agora nesse outro sentido? Antes nós tínhamos colocado aqui que nós íamos trazer o usuário uma vez, né, que a gente trouxe o nosso pacote. Agora, o que eu quero? Eu quero trazer, né, para o meu usuário todos os pacotes que ele possui. Beleza? Uma coisa que precisa ficar claro aqui para vocês é o seguinte. Toda vez que isso daqui termina, o many, essa notação relacional aqui, ela termina com one, significa que automaticamente ela já é do tipo eager. Então, one, eager, many, lazy. Então, quando aqui terminar com many, por padrão, isso aqui é lazy. O que significa? O que é esse many? O que é esse eager e lazy? Eager significa o seguinte, pessoal. Na hora que eu trouxer o registro, automaticamente eu já vou trazer todos os dados daquele registro. Ou seja, na hora que eu carregar o usuário, se o meu package ele é do tipo eager, ele vai trazer todos os pacotes de uma vez. Beleza? Agora, como que funciona o lazy? O lazy, se aqui em vez de fosse eager, fosse do tipo lazy, o que ele ia fazer? Ele só ia trazer os pacotes uma vez que eu tentasse acessar dados desse pacote, da minha variável packages. Ou seja, ele só ia lá no banco carregar os pacotes aqui do meu usuário se eu tentasse acessar essa variável. Beleza? No nosso caso aqui eu vou colocar do tipo eager, ou seja, toda vez que eu carrego tudo para facilitar o nosso desenvolvimento. Beleza? Mas isso aqui é realmente como exemplo. Ok? Por quê? Porque quando eu coloco o relacionamento do tipo eager, pessoal, isso aqui pode tornar o sistema pesado. Porque ele vai estar carregando, sabe, uma massa muito grande de dados, às vezes, do nosso banco, em memória da nossa aplicação. Então isso às vezes não é interessante. Então por isso que o interessante é, a gente deixa sempre os relacionamentos que terminam com many do tipo lazy e o que termina com relacionamento com o tipo one, né, que seria justamente esse daqui, né, a gente vai e deixa do tipo eager. Ok? Então nesse nosso caso aqui ele vai trazer para nós todos os pacotes, todos os packages na hora que ele carregar então o nosso usuário. Então vamos criar aqui um get também dele, o set. Então os match get set desse packages e vamos agora testar. Então a ideia é, no momento que ele trouxer os dados do nosso pacote, automaticamente ele vai trazer na hora que ele trouxer o usuário, ele vai trazer já os pacotes que aquele usuário está relacionado. Então, ó, esse primeiro usuário, ó, o admin,
ele está relacionado ao pacote Arduino Leonardo e ao pacote, aqui ó, esse primeiro pacote, sensor temperatura, ou seja, o admin está relacionado a esses dois pacotes aqui. Beleza? Então eu já trouxe automático. Esse pacote, esse usuário user, está relacionado apenas ao pacote, a esse pacote aqui de ID2, que é o livro do Angular JS. Enquanto que esse terceiro usuário aqui, ele está relacionado a nenhum pacote, ou seja, o package vazio. Beleza? Então, esse é um tipo de relacionamento bem interessante de a gente fazer realmente quando a gente está trabalhando com esse tipo de projeto. Isso aqui, pessoal, é o que eles chamam de, que a gente trabalha, um relacionamento, um mapeamento relacional de objetos, que é o RM, que é o Hibernate corresponde. Beleza? Então, vamos agora fazer um outro tipo de relacionamento também com o usuário. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Aqui eu não expliquei esse mapped by. Isso aqui, pessoal, está fazendo relacionamento à minha variável user, ou seja, eu peguei e trouxe, né, o relacionamento, o mapeamento, jogando parte da responsabilidade para minha variável, para minha entidade package, ok? Então estou referenciando esse user aqui, está referenciando essa variável aqui. Beleza? Se eu não tivesse criado isso daqui, pessoal, ia ter de colocar outra anotação aqui para fazer esse mapeamento, ok? Aqui eu vou agora fazer o seguinte. Se lembram desse relacionamento aqui, que era de muitos para muitos, ou seja, um usuário tem muitas permissões e uma permissão tem muitos usuários? A gente vai fazer exatamente esse relacionamento aqui. Só que, o que é a ideia, pessoal? Ao invés de eu fazer referência à minha tabela intermediária, eu vou relacionar diretamente essas duas aqui. Ó. Eu vou relacionar diretamente a user com a permission e a permission com a user. Ou seja, é como se eu eliminasse essa user permission, a tabela intermediária. Isso só é interessante, pessoal, quando a gente tem um relacionamento aqui em geral, isso é mais interessante, quando aqui essa tabela intermediária não tem nenhum campo. Beleza? Porque eu faço relacionamento entre as duas tabelas que tem multiplicidade. Então aqui eu vou colocar permission entity e aqui a gente vai colocar many to many. Então aqui, ó, por que é many to many? Porque eu vou relacionar esse carinha com esse. Se a gente for ver, ó, relacionamento de muitos para muitos. Se a gente fosse dar uma olhada o pacote em relação ao usuário, ó, é só o pacote tem relacionamento a um usuário apenas, mas um usuário tem vários pacotes, beleza? Então por isso que esse muda de one para many e assim por diante, beleza? Aqui o fetch que a gente vai colocar também é do tipo Eager. E aqui, pessoal, como que vai ficar o nosso mapeamento? Aqui a gente vai colocar uma outra anotação que é o join table, que ele vai referenciar aqui, ó, quem que é a minha tabela intermediária, tb user permission, e aqui eu vou referenciar as colunas que nós temos mapeadas ali, columns @join column. Então aqui eu vou referenciar user ID, Então aqui, pessoal, ó, eu estou dizendo que a minha tabela intermediária é a tb_user_permission, a coluna, né, que se relaciona à minha tabela de usuário é a user_id, ou seja, é essa daqui, ó, user_id, ok? E a coluna de mapeamento inverso, ou seja, relativo a esse carinha aqui, né, a tb permission, é o que? É a minha permission_id. Ok? Então, com esse relacionamento aqui, pessoal, eu vou fazer o que? Eu vou estar trazendo
todas as permissões relativas ao meu usuário. Beleza? Então vamos aqui executar o nosso teste unitário novamente, para a gente ver então que agora ele vai trazer todas as permissões de cada usuário. Então, ó, meu primeiro usuário, packages, aqui, ó, permissions, ele tem aqui, ó, as permissões de admin e user. Esse segundo usuário aqui, ele tem a permissão apenas de usuário, e esse terceiro usuário não tem permissão nenhuma, beleza? Nem de admin, nem de usuário normal, nem de admin, nem de user. Então, pessoal, é basicamente isso, então, a nossa parte de mapeamento do banco, pessoal. Eu mostrei aqui vários detalhes, então a gente for ver, pessoal, são muitos vídeos, mas uma vez que a gente configurou o projeto a primeira vez, é relativamente bem simples que a gente consiga mapear novas tabelas, entidades e assim por diante, beleza? No nosso próximo vídeo eu volto trazendo agora a parte de desenvolvimento dos nossos serviços. Então, nosso banco de dados está criado, acesso ao banco de dados, nós vamos agora criar serviços. O que são esses serviços? Vão ser métodos onde a gente vai conseguir, via web, chamar essa nossa aplicação. Ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui até nessa parte. Até no nosso próximo vídeo. Um abraço.